O Saber Direito desta semana apresenta um curso de 5 aulas sobre direitos humanos. O foco é na pessoa com deficiência e a abordagem é de temas como família, casamento, união estável, moradia, curatela e tomada de decisão apoiada. As aulas são com a professora Luciana Mussi. Olá, eu sou Luciana Mussi e este é o nosso 5º e último encontro de 5 encontros envolvendo a relação entre direito e deficiência. Neste encontro, eu busquei dedicar a nossa atenção, a nossa reflexão e análise a uma questão que, intuitivamente, considero de pouca abrangência e pouco debate na nossa realidade. Como o nosso propósito aqui é difundir os direitos das pessoas com deficiência, eu então elegi a reflexão sobre o direito à moradia, mais ainda sobre o direito à moradia inclusiva e o direito à moradia adequada das pessoas com deficiência, para que nós possamos, então, fechar esse bloco de abordagens sobre os direitos das pessoas com deficiência. Antes de enfrentar o direito à moradia, eu gostaria de me descrever para aqueles que não podem me enxergar. Eu sou uma mulher de meia idade, morena, com olhos e cabelos castanhos e estatura mediana para alta. Bem, mais uma vez, aproveitando a conclusão desses nossos encontros, eu gostaria de me desculpar por não ser capaz de me comunicar com vocês em Libras. Feitas essas considerações, que eu espero, que sejam levadas em conta por vocês, eu gostaria então de dedicar a nossa atenção, o nosso diálogo ao direito fundamental, ao direito humano à moradia, direito esse devido não só, mas também às pessoas com deficiência. Vocês que acompanharam esses 5 encontros já me ouviram falar reiteradas vezes sobre a importância e a conquista da inclusão de pessoas com deficiência. A inclusão de pessoas com deficiência não é possível sem que elas possam permanecer ou habitar a comunidade, sem que elas possam compartilhar os espaços coletivos. Não é mais possível, em pleno século XXI, trabalhar com a autorização da exclusão, do isolamento, da institucionalização como regra para as relações e o trato com pessoas com deficiência. Portanto, o direito à moradia, enquanto direito humano e fundamental, ele deve ser exercitado e efetivado a fim de que a pessoa com deficiência possa gozar da sua inclusão familiar e social, como eu disse, em igualdade de condições com as demais pessoas, como preconiza a CDPD e a LBI. Ora, dando então início a essas reflexões, eu gostaria de destacar que antes mesmo da internalização da CDPD, que se deu no Brasil em 2009, a própria Constituição Federal já garante aos brasileiros e, portanto, também às pessoas com deficiência
ou aos estrangeiros que aqui residam o direito à moradia, enquanto um direito social e fundamental. Portanto, esse é um direito nosso, enquanto cidadãos brasileiros, com ou sem deficiência, que requer um agir, um fazer por parte do Estado brasileiro, aqui entendido tanto como a União, como os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Nesse sentido, permitam-me ler o que diz o artigo 6º da Constituição brasileira no tocante ao asseguramento do direito à moradia. É de competência comum à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. É o que dispõe não só o artigo 6º, mas o artigo 23, inciso 9 da Constituição. Esse direito à moradia, ele não integra o texto constitucional desde sempre. Ele foi introduzido por uma emenda constitucional em 2000, a emenda constitucional 26. Então, esse direito fundamental, ele passou a ser um direito constitucionalmente assegurado a todo e qualquer cidadão brasileiro e, portanto, às pessoas com deficiência, já em 2000. Entretanto, se é um direito que já existe há praticamente 20 anos, por que nós não o exercemos? Porque ele não é de conhecimento da população. É por isso que eu busquei elegê-lo como um direito social ilustrativo dos direitos sociais em sentido amplo. Muito se fala sobre o direito à saúde da pessoa com deficiência, muito se fala sobre o direito à educação da pessoa com deficiência, muito se fala de acessibilidade, de direito a transporte. E o direito à moradia, ele recebe menor atenção de governantes, de acadêmicos e de juristas de modo geral. Por isso, então, que eu trouxe essa análise para que nós possamos, então, dar uma maior visibilidade a este direito social que deve coexistir com outros direitos sociais. Bom, a Constituição, então, garantiu o direito à moradia a partir de 2000. Mas a moradia não é apenas um direito a ter ou habitar uma casa, um apartamento, não é um direito restrito. Eu tenho direito não só à moradia, mas eu tenho direito à moradia digna. Por isso, é obrigação do Estado me garantir, por exemplo, que eu tenha acesso a uma casa com rede de esgoto e de água, com iluminação para que eu possa transitar em segurança. É obrigação do Estado me fornecer acesso à moradia com infraestrutura como farmácias, escolas, supermercados, a fim de que eu possa gozar, usufruir, enquanto pessoa com deficiência, enquanto cidadão, em igualdade de condições com os demais cidadãos. Então, para além apenas do direito importantíssimo à moradia, eu tenho direito à moradia digna. Eu não posso, não devo ter acesso apenas à moradia em áreas de risco,
risco de desabamento, risco de inundações. Então, esse direito, ele requer um acesso a um teto, em sentido estrito, mas, além desse teto, esse direito requer também infraestrutura de segurança, de transporte, de educação, de saúde, a fim de que eu possa efetivamente gozar de um direito à moradia digna. Bem, a nossa Constituição, então, garantiu em 2000, por meio da Emenda Constitucional 26, esse direito à moradia. Após essa emenda, nós tivemos, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que também apresenta princípios e regras sobre a habitação, sobre o modo de se ocupar a cidade e que, portanto, também auxilia a pensarmos na ocupação da cidade, na moradia, na mobilidade, de modo a que as pessoas com deficiência possam não só morar de forma digna, mas também habitar, circular no espaço público, a usufruir da vida em comunidade, a usufruir dos bens culturais, como cinema, exposições artísticas, shows, dentre outras atividades culturais que também as pessoas com deficiência têm o direito de vivenciar e de usufruir. Para além da Constituição, nós temos já desde 2001, né, o Estatuto da Cidade é de 2001, e também é de 2000, até um pouquinho antes do Estatuto e contemporaneamente à Emenda Constitucional, a inclusão na rede de atenção psicossocial, na RAPS, no que hoje chamamos de RAPS, dos serviços residenciais terapêuticos, que tem como público, que tem como potenciais usuários, pessoas com transtornos mentais ou com deficiência psicossocial, como nós trabalhamos no nosso primeiro encontro, e que não tenham mais, ou tenham perdido, ou não tenham vínculos familiares, rede familiar, rede de suporte e que, portanto, precisa, em sendo desinstitucionalizadas ou em não tendo, né, em permanecendo na comunidade, não tenham para onde recorrer, não tenham onde morar. Então, lembrando, né, e caminhando um pouco mais na nossa reflexão, que nem toda pessoa com transtorno mental ou sofrimento psíquico ou se enquadra também no Estatuto de Pessoa com Deficiência. Mas, quando pensamos em pessoas há longo tempo institucionalizadas em hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são unidades prisionais destinadas a pessoas com transtornos mentais ou sofrimento psíquico em conflito com a lei, ou seja, os ditos inadequadamente loucos infratores, nós podemos, né, se enquadrarem, né, como pessoas com deficiência, também podemos trazer, e é por isso que essa reflexão está sendo feita neste contexto. Por quê? Porque são pessoas com deficiência, ou podem ser consideradas pessoas com deficiência, que, portanto, têm o direito à moradia garantido por intermédio de uma política pública em saúde mental, que foi instituída
desde 2000, né, e que pode ser mobilizada para atender às necessidades de moradia e moradia digna de pessoas com deficiência em razão de sofrimento ou deficiência psicossocial em razão de transtorno ou sofrimento psíquico. Uma outra política pública, ainda na área de saúde mental, e que deve e pode ser associada aos serviços residenciais terapêuticos, que são casas que contemplam pessoas, como eu disse, egressas ou de hospitais psiquiátricos ou de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que podem ter auxílio de atendentes ou assistentes terapêuticos, ATs, ou não exercerem autonomamente a sua vida, né, gerirem autonomamente sua vida. Nós também temos uma outra política de 2003, né, já, repito, há praticamente 18 anos, que é o programa De Volta para Casa. Então, se a pessoa estava institucionalizada há longo tempo, há mais de 2 anos, e perdeu ou enfraqueceu seus vínculos familiares, ela pode ir para um serviço residencial terapêutico ou uma residência terapêutica, como nós também denominamos esses serviços, que estão inseridas dentro da rede de atenção psicossocial. Integra o SUS. Mas, se a pessoa mantém um certo vínculo com seus familiares, mas precisa de suporte financeiro, então nós podemos aí trabalhar com o programa De Volta para Casa. Ou ainda, a pessoa pode ir para o serviço residencial terapêutico e se valer do De Volta para Casa. Então, nós temos 2 políticas públicas que buscam, no âmbito da saúde mental, acolher, atender, efetivar o direito à moradia de pessoas com deficiência mental ou psicossocial, de acordo com a nova nomenclatura que vem sendo adotada a partir da internalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção, por sua vez, repito, internalizada em 2009, com Estatuto de Emenda Constitucional e, portanto, de norma constitucional, ela também prevê o direito à moradia de pessoas com deficiência em igualdade de condições com outras pessoas, com a mesma igualdade de oportunidades que outras pessoas, sem discriminação, como já dito em outras oportunidades. Ela prevê também não só o direito à moradia, mas ela prevê que essas moradias, para que elas sejam inclusivas, elas tenham o que se denomina na área de desenho universal. O que seria esse desenho universal? Não basta, então, que eu tenha uma casa, não basta que haja infraestrutura próxima a essa casa. Esta casa tem que me acolher, ela tem que ter uma acessibilidade, não só para mim, pessoa com deficiência, mas para qualquer outro indivíduo, seja ele idoso, seja ele criança, seja uma pessoa com nanismo, seja ele um adulto de baixa estatura ou de grande estatura, ou seja, essa residência ou essa moradia, essa casa, esse lar, ele deve ter uma organização, uma estrutura adequada para acolher pessoas de 0 a 100 anos, sem que haja qualquer necessidade de adaptação dessa estrutura ou em havendo necessidade de adaptação, que ela ocorra com
o mínimo de impacto e de uma forma residual. Então, vejam, a convenção, ela busca acolher as necessidades específicas, não só de pessoas com deficiência, mas também de pessoas em diferentes faixas etárias e com diferentes singularidades. E, portanto, ela se preocupa não só, e principalmente, óbvio, com as pessoas com deficiência, mas essa preocupação acaba trazendo ganhos para toda e qualquer pessoa que habite e que compartilhe esses imóveis, essas residências. Então, fica evidente aí a preocupação da ONU, por intermédio da CDPD, em garantir o direito humano, o direito fundamental à moradia de pessoas com deficiência. Mas não basta ter um teto, não basta ter uma moradia digna, não basta ter uma moradia adaptada e ajustada às nossas necessidades. A CDPD também garante a liberdade de movimentação das pessoas com deficiência, mais uma vez, em igualdade de condições com qualquer outro cidadão. Nesse sentido, então, eu posso, de acordo com a CDPD, e cabe ao Estado me garantir o exercício, o gozo dessa possibilidade, eu posso morar em qualquer parte do meu país, da região, né, da minha região, ou até mesmo em qualquer outro país. Então, a CDPD garante à pessoa com deficiência liberdade de movimentação. Para além do direito à moradia, eu posso morar, residir, habitar em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do meu país, ou do país no qual eu me encontro, ou de outro país, ou em outra região que eu queira. Daí o artigo 18, então, estabelecer a liberdade de movimentação que pode e deve ser combinada com a vida independente e a inclusão na comunidade que está previsto no artigo 19 também da referida convenção. Eu posso, então, eu tenho, enquanto pessoa com deficiência, a liberdade de escolher onde morar, com quem morar. Não é porque eu sou uma pessoa com deficiência física, auditiva, que eu tenho sempre que morar com os meus pais, ou que eu tenha que morar sempre com um irmão ou outra pessoa. Não. Eu posso morar sozinho, eu posso escolher morar com minha melhor amiga ou com meu melhor amigo, eu posso escolher morar com minha família multiespécie, meus cães, meus gatos, eu posso escolher morar sozinho. E isso também está garantido na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão. Eu tenho liberdade de decidir onde morar, quando me mudar, quantas vezes me mudar e com quem morar. Isso é super importante. E se eu decidir emigrar ou imigrar, mudar de região, mudar, sobretudo, de país ou de continente, eu não posso ser impedido de o fazer, de exercer minha liberdade de mobilidade em razão da minha deficiência. Eu posso ter restrições advindas de outras razões, de outros motivos. Eu sou terrorista. É algo que cabe aos estados que aderiram, que integram, que devem, né, respeitar a CDPD, cabe a eles evitar esse tipo de discriminação. Bem,
Para além disso, né, até agora estava falando sobre normas inseridas na convenção, nós temos também a proteção, a garantia do direito à moradia adequada na Lei Brasileira de Inclusão. E mais do que isso, o artigo 28 ainda da CDPD, mas da Lei Brasileira também, eles asseguram o acesso da pessoa com deficiência a políticas públicas habitacionais. E isso é uma conquista, um ganho muito relevante que deve ser conhecido de pessoas com deficiência e de familiares, e deve ser expandido pelos entes da federação, como já dito anteriormente. Para além do direito, né, à moradia, ou como um desdobramento do direito à moradia, nós, garantido às pessoas com deficiência, nós temos assegurado na Lei Berenice Piana, já mencionada em aulas anteriores, o direito da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, também de ter acesso à moradia não só digna, mas moradia segura ou protegida. Essa exigência ou esse direito que está garantido nessa norma específica ou especial voltada para pessoas com transtorno do espectro autista, ela objetiva garantir a inclusão comunitária e familiar de pessoas com deficiência e TEA especificamente, que tenham perdido seus laços sociais, seus laços familiares e que, em razão de da sua vulnerabilidade, requeiram uma atuação, uma atenção por parte do Estado por intermédio de políticas assistenciais. Assim como serviços residenciais terapêuticos que estão previstos, né, desde 2000 e que integram a rede de atenção psicossocial, aqui nós estamos falando de residências protegidas voltadas para um determinado grupo, que são as pessoas com TEA, e que requerem ou que devem receber por parte do Estado esse mecanismo, esse serviço de acolhimento e, portanto, de moradia também. Isso é um direito, repito, garantido na Lei 12.764 de 2012 e que equipara pessoas com transtorno do espectro autista às pessoas com deficiência e que, portanto, abrange, né, estão também protegidas, estão também garantidas pela Convenção e pela Lei Brasileira de Inclusão. O direito à moradia protegida, garantido por intermédio da Lei Berenice Piana, ele foi replicado, ele influenciou o asseguramento das residências inclusivas que estão previstas na Lei Brasileira de Inclusão. O poder público, então, adotará programas e estratégias para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, inclusive para a vida independente de pessoas com deficiência que estavam institucionalizadas e que perderam seus vínculos. São as chamadas residências inclusivas ou protegidas, como
como denominado na Lei Berenice Piana. Ora, essas residências protegidas, elas objetivam, como eu já disse, receber, acolher jovens com deficiência por intermédio do Sistema Único de Assistência Social, por intermédio do SUAS. É uma iniciativa, como eu já disse, inspirada na Lei Berenice Piana e que objetiva garantir o direito à moradia e à inclusão comunitária de jovens e adultos com deficiência. Preferencialmente, como essa política pública é gerida pelo SUAS, esses jovens e adultos devem ser também beneficiários do benefício de prestação continuada, do BPC, que é um benefício assistencial pago a pessoas com deficiência que tenham um rendimento familiar e pessoal muito baixo. Então, essas residências protegidas objetivam atender essa parcela de pessoas com deficiência e que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, posto, repito, serem essas residências protegidas ou inclusivas, focadas na condição de vulnerabilidade e de dependência apresentada ou identificada por essas pessoas. Há uma discussão sobre a possibilidade ou não de essas residências inclusivas nessa política pública. O que nós devemos levar em conta sempre, como eu já venho falando desde o nosso primeiro encontro, é se a pessoa com transtorno mental também pode ser considerada pessoa com deficiência em razão de problemas ou consequências decorrentes desse transtorno mental. Se ela for considerada pessoa com deficiência, sim, se ela gozar também do benefício de prestação continuada, sim, ela pode ser incluída nessa política assistencial. Se ela não se enquadrar nesses critérios exigidos para ser incluído em residências inclusivas, ele deverá buscar a pessoa com transtorno mental ou sofrimento psíquico, deverá buscar garantir o seu direito à moradia por intermédio das políticas públicas de saúde mental que são ofertadas via SUS e não via SUAS. Portanto, a inclusão ou a exclusão de pessoas com transtornos mentais dessas políticas depende de uma avaliação e do reconhecimento ou não da sua condição de pessoa com deficiência ou do não reconhecimento dessa condição. O fato é que o Estado brasileiro garante o direito humano e fundamental de pessoas com deficiência e de pessoas com transtornos mentais à moradia. E mais, não só o direito à moradia, mas ao direito à moradia digna, o direito a morar com quem quiser, onde quiser, a se movimentar, a se deslocar, a ocupar os espaços públicos e os espaços privados em igualdade de condições com outras pessoas. Nesse sentido, permitam-me ler o que dispõe o artigo 32 da Lei Brasileira de Inclusão no tocante ao asseguramento do direito à moradia de pessoas com deficiência. O artigo 32 diz
no seu caput que nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável, porque essa pessoa com deficiência pode ser uma criança, um adolescente, goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observando o seguinte: o Estado brasileiro, entendido como municípios, Distrito Federal, Estados-membros e a própria União, deverão reservar, no mínimo, 3% das unidades habitacionais de programas habitacionais para pessoas com deficiência. Ele deverá ainda, em caso de habitações multifamiliares, ou seja, que tenham pessoas das mais diversas faixas etárias, com as mais diversas necessidades específicas, que tenham ou não deficiência, ele deve garantir a acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. Ou seja, se eu moro num edifício que tem 40 apartamentos, essa edificação deverá ser estruturada, organizada, de modo a me permitir transitar sem obstáculos, de modo tranquilo e em segurança nessas áreas de uso comum a todos, com ou sem deficiência, independentemente da sua idade. Bem, ainda o artigo 32, no seu inciso 4º, exige que o Estado disponibilize equipamentos urbanos comunitários acessíveis para que possam ser acessados pelas pessoas com deficiência e também que haja a previsão de instalação de elevadores para que pessoas cadeirantes ou que requeiram esse tipo de equipamento possam acessá-los. De modo mais objetivo, o que a lei brasileira está estabelecendo é, ao lado dos direitos das pessoas com deficiência, as obrigações de fazer, que são de responsabilidade do Estado, para que o direito à moradia digna e o direito à moradia acessível seja efetivamente usufruído por pessoas com deficiência, independentemente da sua idade e da sua condição socioeconômica. Claro que esse direito, né, essa prerrogativa de acessar políticas habitacionais se fará apenas uma vez, né, porque a pessoa vai ocupar apenas um imóvel, né, no qual ela residirá. Nesse sentido, então, eu gostaria já de caminhar para a conclusão desse nosso 5º e último encontro, destacando os avanços, as transformações, as mudanças de paradigmas que o direito passou a consignar, a acolher em relação às pessoas com deficiência. E essas transformações são devidas ao protagonismo, à atuação, à militância de pessoas com deficiência que passaram a vivenciar o slogan "Nada sobre nós sem nós". Eu espero que depois nós possamos desenvolver em outras oportunidades novas e mais aprofundadas reflexões sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eu gostaria, enquanto nós não temos essa oportunidade, de sugerir para aprofundamento e expansão das reflexões sobre os direitos das pessoas com deficiência
a leitura desta obra, coordenada, organizada pela professora Joiciane Bezerra de Menezes, que traz um amplo leque de reflexões sobre um grande número de direitos das pessoas com deficiência, em especial das pessoas com deficiência psíquica e intelectual na esfera privada. A professora Joiciane é professora da Federal do Ceará e uma importante civilista brasileira que reuniu aqui autores internacionais e nacionais de grande representatividade e que se dedicaram a pensar, a refletir, a discutir as várias nuances dos direitos e as várias transformações havidas no direito internacional e no direito brasileiro a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, produzida pela ONU com, repito, grande, importante, decisiva participação de pessoas com deficiência de diversas partes do mundo, com as mais diversas deficiências, a fim de que esse importante documento refletisse a heterogeneidade que permeia a vivência e a realidade de pessoas com deficiência. Então, para fecharmos esse quinto e último encontro, eu gostaria de convidá-los a testarem seus conhecimentos sobre o direito à moradia de pessoas com deficiência. Vamos ao nosso quiz? O direito à moradia de pessoas com deficiência é um exemplo de direito A, individual, B, comum, C, social, D, comunitário. E a resposta correta é a letra C. O direito à moradia é um direito social, porque ele é devido não a um indivíduo, mas a um grupo que nós denominamos pessoas com deficiência. Ele é devido a esses indivíduos coletivamente considerados. Okay? Vamos à nossa próxima pergunta? Sobre o direito à moradia de pessoa com deficiência, é incorreto afirmar que A. Alternativa A. As pessoas com deficiência podem escolher seu local de residência e onde e com quem morar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Alternativa B. As pessoas com deficiência são obrigadas a viver em determinado tipo de moradia, mesmo que desprovida de acessibilidade. Alternativa C. Os Estados parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência devem assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos. E a alternativa D. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. E a alternativa incorreta é a alternativa B, que fere o direito à liberdade de escolher onde, com quem morar e como morar. Portanto, a letra B, ela é a alternativa a ser marcada, pois ela viola direito à moradia e a uma moradia acessível, inclusiva, de pessoa com deficiência. Vamos à nossa terceira e última questão do dia e dos nossos encontros. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos,
são direitos da pessoa com deficiência, exceto. Alternativa A, gozar de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Alternativa B, ter direito à reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais. Alternativa C, dispor, em caso de edificação multifamiliar, de garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. E a alternativa D, é obrigada a buscar informações em imobiliárias e junto a instituições bancárias sobre a política habitacional prevista na legislação federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade? E a alternativa errada, e portanto a ser marcada por vocês, é a alternativa D. O Estado, ele é obrigado a difundir, a dar ciência, a dar conhecimento sobre essas políticas habitacionais que são voltadas para as pessoas com deficiência. Mas a pessoa com deficiência não é obrigada a buscar essas informações, muito menos em imobiliárias. Esse é um papel a ser desempenhado pelo Estado perante os seus cidadãos com deficiência. As demais alternativas estão todas corretas e estão reproduzindo trechos dispositivos do artigo 32 da Lei Brasileira de Inclusão. É isso. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecê-los pela sua presença, pela sua participação e desejar-lhes tudo de bom. Nós nos vemos por aí. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.